Primeiro relato. Era uma daquelas noites em que o céu parecia ter sido engolido por um abismo sem fim, onde nem mesmo as estrelas ousavam brilhar. O vento, gélido como o toque de uma mão fria, sussurrava segredos esquecidos entre as lápides, fazendo-as estremecer sob o peso do tempo. Eu, coveiro solitário, já acostumado a essa dança macabra entre a vida e a morte, me encontrava ali mais uma vez, sozinho com meus pensamentos e o som oco da pá perfurando a terra. Sempre me senti em casa no cemitério. O silêncio profundo das noites, que muitos temem, era para mim uma melodia suave, uma espécie de consolo nas horas mais escuras. Mas naquela noite, algo estava diferente. Havia uma presença no ar, algo que não deveria estar ali. A escuridão parecia ter vida própria. As sombras se estendiam como dedos longos e frios, tentando me alcançar, me envolver. E assim, entre cada batida do coração, uma sensação estranha foi crescendo dentro de mim, um pressentimento sombrio que me dizia que aquela noite não seria como as outras. Algo aguardava por mim na escuridão, algo que eu não podia ver, mas que sentia, pulsando no mesmo ritmo que o vento, no mesmo compasso que o medo crescente em meu peito. Eu estava prestes a descobrir que, às vezes, o silêncio das sepulturas guarda segredos que nenhum homem deveria desvendar. O som da pá mergulhando na terra úmida ecoava na escuridão como um batimento cardíaco, cada vez mais lento, cada vez mais pesado. Eu continuava a cavar, mas a sensação de ser observado se tornava insuportável. Era como se os olhos da noite estivessem fixos em mim, me despindo de qualquer proteção, me expondo aquilo que eu temia, mas não compreendia. A lua, que até então havia permanecido oculta, surgiu por entre as nuvens, lançando uma luz pálida sobre o cemitério. As sombras se esticavam e se retorciam, criando formas que pareciam se mover por vontade própria. Em meio a essa dança de escuridão e luz, eu a ouvi pela primeira vez, uma voz distante, arrastada, como o eco de um sussurro perdido no tempo. "Adjure me, por favor." Meu corpo inteiro gelou, o sangue parou de fluir por um instante, e o ar que enchia meus pulmões parecia pesado como chumbo. Olhei ao redor, tentando localizar a origem da voz, mas tudo que vi foram lápides e árvores retorcidas. E então, a voz voltou, agora mais clara, mais próxima, ressoando nas profundezas do meu ser. "Estou preso, não consigo sair." O coração acelerado batia como um tambor, e minha mente lutava para processar o que estava acontecendo. Mas meus pés, guiados por uma força invisível, começaram a me levar em direção ao chamado. Cada passo era um mergulho no desconhecido, cada movimento me aproximava mais da verdade que eu temia enfrentar. A voz me conduziu até uma lápide esquecida, coberta de musgo e quase apagada pelo tempo. Com os dedos trêmulos, limpei a superfície, revelando um nome que, de algum modo, parecia familiar: Elias da Silva, de 1898 a 1923. A terra ao redor do túmulo parecia pulsar, como se algo ou alguém estivesse tentando emergir dali. Sem pensar, comecei a cavar. A cada pá de terra que eu removia, a voz se tornava mais nítida, mais desesperada. "Por favor, estou preso, me ajude." A urgência em sua voz era irresistível, e meu corpo, agora em completo frenesi, cavava como se minha própria vida dependesse disso. Finalmente, meus dedos tocaram a madeira fria e apodrecida do caixão. O suor escorria pelo meu rosto, misturando-se ao medo que latejava em minhas veias. Com um último esforço, abri o caixão, esperando encontrar um cadáver antigo, em paz. Mas o que vi foi meu próprio rosto, pálido e morto, encarando-me com olhos vazios, refletindo o horror que agora tomava conta de mim. Ali, na escuridão do cemitério, compreendi a verdade aterradora. Eu era o prisioneiro. Aquele que cavava não era mais um homem, mas um espírito condenado, preso em um ciclo de morte e esquecimento, buscando desesperadamente escapar de um destino que ele mesmo não sabia existir. A noite parecia prender a respiração, enquanto eu olhava fixamente para o rosto pálido e inerte que me encarava de dentro do caixão. Era um rosto que eu conhecia intimamente, cada ruga, cada cicatriz, cada traço marcado pelo tempo e pelas noites solitárias. Mas ver meu próprio cadáver ali, com os olhos abertos, congelados em uma expressão de terror absoluto, foi como cair em um abismo sem fim, onde o chão desaparecia sob meus pés. O ar ao meu redor parecia se condensar, tornando-se espesso e pesado,
como se o próprio cemitério estivesse ciente da revelação que acabará de me atingir. Meu corpo tremia, as mãos suadas seguravam a borda do caixão com uma força desesperada, tentando ancorar-me em alguma realidade, mas tudo à minha volta parecia desmoronar. A verdade começou a se revelar em pedaços, fragmentos que eu não queria juntar, mas que se encaixavam de forma cruel. Lentamente, as memórias começaram a emergir das sombras da minha mente, como fantasmas esquecidos que finalmente encontraram o caminho de volta. Eu vi flashes de um acidente, um deslize, um grito, a dor súbita e lancinante e depois, o silêncio profundo e avassalador que se seguiu. Era como se eu estivesse assistindo à minha própria morte, impotente, incapaz de mudar o curso dos eventos que me levaram até aquele momento. E agora, ali, de pé, diante do meu próprio corpo, a compreensão veio como uma lâmina fria rasgando minha alma. Eu estava morto. Morto há tempos, talvez, mas condenado a vagar entre as tumbas, acreditando que ainda era o coveiro, o guardião dos mortos, quando na verdade eu era apenas mais um deles. O desespero tomou conta de mim. Minha voz, que antes era minha aliada, agora se transformou em um grito rouco, um clamor inútil que ecoou pelas árvores retorcidas e pelas lápides silenciosas. Não, isso não pode ser verdade. Mas o silêncio foi minha única resposta. A terra sob meus pés parecia querer me engolir, como se eu estivesse sendo puxado de volta para o lugar de onde nunca deveria ter saído. Aquele cemitério, que outrora era meu refúgio, agora se revelava minha prisão eterna. Eu era o fantasma que ouvia os sussurros, que cavava sepulturas em uma busca sem fim por uma saída que nunca encontraria. Naquele momento, a realidade me atingiu com toda a sua força cruel. Eu não era mais o coveiro que enterrava os mortos. Eu era o morto, enterrado em um ciclo sem fim de dor e desespero. E o cemitério, outrora meu lugar de trabalho, agora era minha sepultura eterna, onde eu jamais encontraria descanso. O silêncio do cemitério se tornou opressor, como se o próprio tempo tivesse parado para testemunhar minha agonia. Eu fiquei ali, paralisado, diante do meu próprio corpo, sentindo o peso insuportável da verdade. A mente, que antes se recusava a aceitar, agora se rendia à realidade. Eu era apenas mais uma alma perdida, aprisionada entre a vida e a morte, sem esperança de redenção. Minhas mãos tremiam, e soltei a borda do caixão, dando um passo para trás. Cada movimento parecia drenado de qualquer propósito, como se a própria vontade tivesse sido arrancada de mim. Olhei ao redor, para as lápides que antes eram apenas pedras marcando o descanso de outros, mas que agora pareciam me observar com olhos invisíveis, testemunhando minha desgraça. A noite, que sempre foi minha companheira, agora era um véu sufocante, uma presença que me envolvia em suas garras frias. O vento, antes um sussurro reconfortante, agora trazia apenas o eco do vazio que eu sentia dentro de mim. E então, compreendi que não havia mais nada a fazer. Não havia saída para minha condição. Eu estava destinado a permanecer ali, preso entre as sombras, como um guardião sem propósito, cuidando de mortos que já haviam encontrado a paz que me era negada. O cemitério, que sempre considerei um lugar de descanso, tornou-se minha prisão eterna. A escuridão seria minha única companheira, o silêncio, minha única resposta. Eu me afastei lentamente do túmulo, deixando para trás o que restava de mim, sem rumo, sem destino. Os anos passariam, as estações mudariam, e eu continuaria a vagar entre as lápides, uma sombra sem forma, sem nome. O coveiro que eu fora em vida estava morto, assim como todos que eu havia enterrado. Agora, eu era apenas um eco, uma memória sem fim, preso em um ciclo de morte e esquecimento. E assim, enquanto a lua se escondia novamente atrás das nuvens, eu desapareci nas trevas, sabendo que jamais encontraria descanso. Eu era um prisioneiro do cemitério, destinado a vagar pelas noites, sem nunca escapar da escuridão que eu mesmo cavara. Segundo o relato, a noite se debruçava sobre o cemitério como um véu de luto, envolvendo cada lápide, cada árvore tortuosa, em uma escuridão densa e impenetrável. O céu estava carregado de nuvens pesadas, ocultando a lua e as estrelas, como se o próprio firmamento recusasse a testemunhar o que estava por vir. O vento, outrora um mensageiro gentil, agora carregava consigo um frio cortante, assobiando entre as tumbas como um aviso sombrio. Eu, Marcos, coveiro há mais tempo do que consigo lembrar,
Caminhava entre as lápides com passos lentos e cuidadosos. O silêncio do cemitério, que sempre foi meu consolo nas horas solitárias, parecia agora mais profundo, mais pesado, como se algo invisível estivesse suspenso no ar, à espera. As sombras se alongavam de maneira estranha, quase como se tivessem vida própria, deslizando sobre a terra como serpentes à espreita. Enquanto me ocupava em manter a ordem entre os túmulos, uma inquietação começou a se insinuar em meu peito, uma sensação que eu não conseguia nomear. Não era medo, exatamente, mas uma espécie de pressentimento, um toque gélido na espinha que me fazia olhar por cima do ombro, esperando ver algo que não estava ali. O cemitério, que sempre fora meu refúgio, parecia ter mudado naquela noite. As lápides, normalmente estáticas e imóveis, pareciam inclinar-se ligeiramente, como se em reverência a uma presença que eu não podia ver. E então, em meio ao silêncio absoluto, ouvi pela primeira vez aquilo que parecia ser um sussurro distante, fraco, quase imperceptível, mas inegavelmente presente. O som era frágil, como o farfalhar das folhas ao vento, mas carregava um peso que não pude ignorar. Algo estava me chamando, guiando meus passos, levando-me para o coração do cemitério, onde se erguia um antigo mausoléu, seu mármore negro brilhando sob a escassa luz da lua que escapava por entre as nuvens. Naquele instante, eu soube que algo estava para acontecer, algo que mudaria minha compreensão do mundo, algo que estava além do meu controle ou compreensão. O vento cessou de repente, e o cemitério, como se consciente do que se aproximava, mergulhou em um silêncio que parecia conter o próprio ar, esperando, assim como eu, o desfecho que se aproximava. Aquele sussurro distante se tornou uma melodia inquietante que ecoava em minha mente, um chamado antigo que eu não podia ignorar. Meus pés, guiados por uma força que não compreendia, me levaram até o centro do cemitério, onde o mausoléu se erguia como uma sentinela silenciosa, imponente e solene. Cada passo parecia mais difícil que o anterior, como se o próprio solo se recusasse a me deixar avançar, mas eu não podia parar. Algo me atraía com uma força irresistível. A porta do mausoléu, entreaberta como uma boca faminta, parecia me convidar a entrar. Hesitei por um breve momento, sentindo o peso da decisão que estava prestes a tomar. A escuridão lá dentro era densa, palpável, como se escondesse segredos que há muito tempo não eram revelados à luz do dia. O ar ali era diferente, carregado de um frio cortante e de um cheiro de terra úmida misturado ao perfume de flores mortas. Com o coração batendo descompassado, entrei no mausoléu, e o som dos meus passos ecoou pelas paredes, como uma batida solitária em um tambor fúnebre. Lá dentro, o espaço era pequeno, mas parecia expandir-se de forma estranha, como se as sombras se esticassem além das paredes, em um abismo sem fim. O chão estava coberto de poeira, e cada partícula parecia dançar a luz fraca da lua que se infiltrava por uma pequena fresta no teto. No centro, repousava um altar de pedra negra, austero e imponente, e sobre ele, um livro antigo, com a capa gasta pelo tempo e as páginas amareladas pelo passar dos anos. Era dali que emanava a energia que parecia pulsar em todo o ambiente, um magnetismo sombrio que atraía meu olhar como uma mariposa atraída pela chama. Aproximei-me do altar com uma mistura de reverência e medo, sentindo que o que quer que estivesse naquele livro não era algo para olhos humanos. As vozes que antes sussurravam em minha mente agora estavam mais claras, formando palavras em uma língua que eu não conhecia, mas que de alguma forma entendia. Eram lamentos, preces antigas e desesperadas, um clamor por algo que havia sido perdido no tempo. Toquei a capa do livro com mãos trêmulas, sentindo a textura áspera sob meus dedos. Ao abrir o livro, uma rajada de vento gélido varreu o ambiente, apagando qualquer vestígio de calor. As páginas começaram a virar sozinhas, como se fossem movidas por uma vontade própria, revelando textos escritos em uma caligrafia intricada e símbolos arcanos que brilhavam com uma luz fraca e sinistra. Conforme as páginas se abriam, a sensação de estar em um lugar proibido e sagrado crescia dentro de mim, mas era tarde demais para recuar. As vozes agora estavam ao meu redor, sussurrando segredos antigos que nunca deveriam ter sido ouvidos por um mortal. E foi então que a verdade começou a se revelar, linha por linha, página por página. Aquele livro era uma prisão, um selo que mantinha algo terrível contido, algo que não pertencia a este mundo. A cada palavra lida, a atmosfera ao meu redor se tornava mais pesada, mais opressiva. As sombras pareciam ganhar forma, e o mausoléu,
que antes era apenas uma estrutura de pedra, se transformou em um labirinto de escuridão e desespero. Eu compreendi que, ao abrir aquele livro, eu estava prestes a libertar algo que jamais deveria ter sido libertado. E, naquele instante, percebi que o chamado que eu ouvirá não era um pedido de ajuda, mas uma armadilha. Eu era o agente involuntário de uma força antiga, destinado a quebrar o selo que havia mantido aquela entidade presa por séculos. Minhas mãos começaram a tremer incontrolavelmente, e as vozes, agora em um crescendo de desespero e êxtase, tomaram conta de minha mente, abafando qualquer pensamento de fuga ou resistência. Eu estava à beira de algo terrível, algo que mudaria para sempre o destino daquele lugar, e talvez, do próprio mundo. E, no fundo, uma parte de mim já sabia que não haveria volta. Eu havia ido longe demais. As páginas do livro antigo, movidas por uma força invisível, finalmente pararam de se virar, fixando-se em uma folha central onde um símbolo brilhava intensamente, emitindo uma luz pulsante que parecia sussurrar segredos proibidos. A luminosidade banhou o interior do mausoléu, lançando sombras distorcidas nas paredes, como se entidades invisíveis dançassem ao redor, presas entre este mundo e o outro. Eu senti meu corpo ser puxado para mais perto, uma atração irresistível que me fez curvar sobre o altar, os olhos fixos naquele símbolo hipnótico. As vozes ao meu redor se intensificaram, agora claras e definidas, cada uma delas clamando por libertação, por vingança, por retorno. Um coro de almas perdidas, aprisionadas há milênios, esperando por aquele momento. E eu era o tolo que traria o caos de volta ao mundo. O símbolo no livro começou a girar lentamente, e a luz que emanava dele tornou-se mais intensa, cegando-me momentaneamente. Foi quando ouvi o som, aquele estalo profundo, como se a própria terra estivesse se partindo ao meio, seguido por um rugido que parecia vir das profundezas do inferno. O mausoléu tremeu, e as sombras ao meu redor ganharam forma, contornos de criaturas que jamais deveriam existir, horrendas em suas deformidades, com olhos que brilhavam como carvões em brasa. Eu tentei recuar, mas meus pés estavam presos ao chão, como se raízes invisíveis tivessem se enrolado ao redor de minhas pernas. A luz do livro explodiu em um flash, e um vento gélido, carregado com cheiro acre de morte, varreu o ambiente. Quando meus olhos se ajustaram novamente, vi que o selo havia sido rompido. As criaturas ao meu redor estavam agora completamente formadas, suas bocas abertas em gritos silenciosos, olhos fixos em mim, seu libertador involuntário. E então, do centro do livro, algo começou a emergir, uma sombra ainda mais negra que a escuridão ao redor, uma presença antiga, avassaladora, cuja forma eu não podia definir. Era como se a própria essência do medo tivesse sido liberada, uma força primordial que transcendia qualquer compreensão humana. O ar ao meu redor se tornou pesado, quase impossível de respirar, e meu coração batia tão rápido que parecia prestes a explodir. A sombra começou a tomar forma, algo indefinido e imutável, e conforme ela se erguia do livro, senti sua presença penetrar em minha mente, sondando meus pensamentos, minhas memórias, meu próprio ser. Uma voz, profunda e ressonante, ecoou dentro de mim, não através de palavras, mas de um sentimento esmagador de pavor absoluto. Você nos libertou, ela sussurrou, e cada sílaba era como uma faca cortando minha alma. Agora, o mundo conhecerá o verdadeiro terror. As paredes do mausoléu começaram a ruir ao nosso redor, pedaços de pedra caindo, o chão tremendo com a força daquele poder que agora estava livre. Eu sabia que era inútil lutar, que qualquer resistência seria esmagada como uma folha ao vento. O mausoléu, antes um santuário de morte silenciosa, agora se tornará o portal de onde o terror absoluto se espalharia. E então, no ápice daquele momento, a entidade se virou para mim, seus olhos, se é que podiam ser chamados assim, penetrando os meus. Eu senti uma dor aguda, uma sensação de ser rasgado por dentro, como se minha alma estivesse sendo consumida, devorada por aquela escuridão insaciável. Meu corpo começou a ceder, as forças me abandonando, e eu caí de joelhos, o livro ainda aberto diante de mim, como um símbolo de minha própria destruição. A última coisa que vi antes de perder a consciência foi a entidade se expandir, sua forma desafiando qualquer lógica ou entendimento, preenchendo o mausoléu e além, como uma maré negra pronta para engolir tudo em seu caminho. E então, a escuridão me envolveu completamente, e eu fui tragado para um abismo sem fundo, sem luz, sem esperança, onde o tempo e a realidade deixaram de existir.
Asterisco asterisco, conclusão asterisco asterisco. Quando voltei a mim, o silêncio era absoluto. Abri os olhos com dificuldade, sentindo o peso de um cansaço que não era apenas físico, mas espiritual, como se algo vital tivesse sido arrancado de mim. Estava deitado no chão frio do mausoléu, envolto em escuridão, mas uma escuridão diferente, inerte e vazia, sem a presença avassaladora que antes dominava o espaço. O altar estava ali, imóvel, e o livro, fechado e coberto de poeira, como se nunca tivesse sido aberto. As sombras que antes dançavam sinistramente nas paredes haviam desaparecido, e o vento, que soprava com tanta fúria, agora estava calmo, como se nada de anormal houvesse acontecido. Eu me ergui com dificuldade, sentindo cada músculo do meu corpo dolorido, e olhei em volta, esperando ver os destroços do mundo que eu temia ter libertado. Mas não havia nada, apenas a quietude sepulcral do cemitério, tão familiar e, ao mesmo tempo, estranhamente distante. Saí do mausoléu com passos vacilantes, o coração ainda batendo forte no peito, tentando compreender o que havia ocorrido. Lá fora, o cemitério estava intacto, as lápides dispostas como sempre estiveram, as árvores se inclinando suavemente ao vento. Por um instante, acreditei que tudo não passará de um sonho terrível, uma alucinação provocada pela solidão e pelo peso das noites intermináveis de vigília entre os mortos. Mas algo dentro de mim dizia que não era tão simples. Algo havia mudado, mesmo que o mundo ao meu redor parecesse exatamente o mesmo. Continuei minha caminhada pelo cemitério, meus passos ecoando na terra úmida, tentando encontrar alguma prova, algum sinal de que o horror que eu vivenciara era real. Mas quanto mais eu andava, mais o mundo ao meu redor parecia normal, até banal, como se a noite anterior não tivesse sido mais do que um pesadelo febril. Foi então que, ao passar por uma das lápides, algo me fez parar. Meu olhar foi atraído para um nome gravado na pedra, um nome que fez meu sangue gelar e meu coração quase parar. Era o meu nome. Ali, esculpido na pedra fria, estava o meu nome, com a data do meu nascimento, e a data daquele mesmo dia. Senti um frio percorrer minha espinha, e o chão sob meus pés pareceu ceder. Aquilo não era possível, e ainda assim, lá estava, inegável, a prova de que algo muito além da minha compreensão havia acontecido. Olhei ao redor, procurando uma explicação, mas o cemitério permaneceu em seu silêncio impassível, como se o próprio lugar estivesse ciente da verdade que eu ainda relutava em aceitar. Com as mãos trêmulas, toquei a pedra, sentindo a frieza da lápide sob meus dedos. A sensação de vazio dentro de mim cresceu, e tudo fez sentido de uma maneira horrível e definitiva. Eu não havia libertado uma entidade do mausoléu. Pelo contrário, a entidade havia me aprisionado ali, selando meu destino com um toque final de ironia cruel. Eu era agora apenas uma sombra entre sombras, uma alma perdida que vagava pelo cemitério sem nunca encontrar paz. O terror que eu temia havia se cumprido, mas não no mundo dos vivos. Ele se realizará dentro de mim, transformando-me em um eco, um reflexo do horror que eu mesmo havia desencadeado. E assim, entendi que minha vigília não havia terminado. Ela apenas começava, sem fim à vista, uma eternidade de solidão e desespero, presa entre o mundo dos vivos e o dos mortos, sem jamais encontrar descanso. O cemitério, que antes eu conhecia tão bem, agora era minha prisão, e a noite, minha companheira constante. Com o último olhar para a lápide que marcava minha nova realidade, caminhei de volta para o centro do cemitério, sabendo que jamais sairia dali. E enquanto as sombras se fechavam ao meu redor, aceitei meu destino com uma resignação gélida, percebendo que o final inesperado não era a libertação de um mal antigo, mas a minha própria condenação. E assim, a noite me engoliu, e eu me tornei parte dela, para sempre. Terceiro relato. Era uma noite como tantas outras na pequena cidade, mas o peso do manto escuro que a cobria parecia especialmente opressor. O cemitério, com seus portões de ferro forjado e suas lápides antigas, respirava sob a luz pálida da lua, como se tivesse vida própria. Eu, Helena, caminhei sozinha por aquele campo de repouso eterno, movida por uma força inexplicável, uma curiosidade que sempre me levava além do que era considerado seguro. Naquela noite em particular, algo diferente me atraíra até ali. Talvez um sonho ou uma memória que não queria ser esquecida, trazendo consigo uma sensação de déjà vu inquietante. Meu avô, falecido há anos, havia aparecido em meus sonhos com uma frequência perturbadora, chamando-me,
guiando-me até aquele lugar de descanso eterno. Incapaz de resistir, cedi ao impulso e deixei que a noite me envolvesse em seus mistérios. As sombras das lápides se alongavam, criando formas quase humanas que pareciam me observar enquanto me aproximava do túmulo de minha família. A sensação de ser vigiada crescia a cada passo, mas não havia ninguém além de mim e das lembranças gravadas na pedra fria. Quando finalmente alcancei a lápide de meu avô, ajoelhei-me diante dela, com o coração batendo forte no peito. A lápide era simples, marcada apenas com o nome e as datas que delimitavam sua vida, mas naquela noite, algo parecia diferente. A terra diante do túmulo estava mexida, como se alguém tivesse perturbado o solo recentemente, e um arrepio percorreu minha espinha. O que deveria ser um lugar de descanso parecia agitado, quase vivo, como se algo tentasse emergir das profundezas. Sozinha naquele cemitério, a sensação de uma presença era inegável. O vento sussurrava entre as árvores, carregando palavras inaudíveis, segredos que não deveriam ser ouvidos. E então, naquele silêncio sepulcral, ouvi uma voz familiar, doce e serena, que jamais pensei ouvir novamente. Helena! Meu nome, pronunciado com carinho, fez meu corpo estremecer. Sabia que aquilo não era possível, mas a voz, que eu tanto amei, insistia em chamar, trazendo memórias de um passado distante, de tardes ensolaradas e risadas compartilhadas. Helena, venha! A voz tornou-se mais clara, mais insistente, como se fosse algo presente, ali ao meu lado. Com o coração acelerado e a mente confusa, abri os olhos, pronta para enfrentar o que quer que fosse. O que vi me deixou paralisada de medo e incredulidade. Diante de mim, a terra começou a se mexer, lentamente, como se uma força invisível estivesse empurrando-a de dentro para fora. O vento cessou, e o cemitério mergulhou em um silêncio tão profundo que parecia prender a respiração junto comigo. Então, uma mão surgiu da terra, pálida e enrugada, mas inconfundível. A mão de meu avô, estendendo-se em minha direção, pedindo ajuda, querendo que eu o tirasse dali. Eu recuei instintivamente ao ver a mão do meu avô emergir da terra, meu coração pulsando com terror. Era ele, sem dúvida, aquele que eu lembrava com tanto carinho, mas como poderia isso ser possível? Meu avô estava morto e enterrado há anos, e ainda assim, ali estava ele, ou pelo menos parte dele, tentando escapar do solo que o cobria. A voz dele, doce e serena, agora soava implorante, chamando meu nome com uma urgência que eu não conseguia entender. Apesar do terror, havia algo mais forte me prendendo ali, um laço de sangue e amor que me forçava a enfrentar o que estava acontecendo. Com mãos trêmulas, avancei em direção à lápide, sentindo o frio gélido da pedra contra minha pele. A mão que emergia do solo estava agora completamente visível, movendo-se lentamente, como se a própria morte tentasse retê-la. Não havia como ignorar o que acontecia. Algo sobrenatural estava em ação, e eu era a chave para libertar ou condenar aquela alma. Helena, por favor. A súplica na voz dele quebrou qualquer resistência que eu ainda tinha. Com uma coragem que não sabia de onde vinha, comecei a cavar com as mãos, afastando a terra úmida com desespero, sentindo cada grão escorrer por entre meus dedos. O cheiro da terra invadiu minhas narinas, e o frio da noite se tornou ainda mais penetrante, mas eu continuei, movida por uma necessidade que não podia explicar. Cada punhado de terra removido parecia trazer mais do meu avô à tona, até que seu rosto finalmente surgiu, sujo e pálido, mas inconfundível. Seus olhos, outrora brilhantes de sabedoria, estavam agora vazios, mas havia uma tristeza profunda ali que me partiu o coração. Caí de joelhos ao lado dele, sem saber o que fazer, sentindo-me impotente diante daquela visão. Ele tentou falar, seus lábios se movendo em um esforço doloroso, mas as palavras eram indistintas, abafadas pela terra que ainda o envolvia. Inclinei-me mais perto, tentando ouvir, tentando entender o que ele queria, mas então notei algo estranho. Não havia respiração, não havia calor em sua pele, apenas o frio da morte, um frio que parecia se espalhar para mim, tomando-me em seus braços gelados. Foi então que, com um súbito estalo de compreensão, eu entendi. Ele não estava me pedindo ajuda para sair dali. Ele estava me pedindo para ficar. A terra ao redor de seu corpo começou a se mover novamente, desta vez não para libertá-lo, mas para me prender, puxando-me para baixo, abraçando-me com a mesma força que o mantinha ali. Helena, você precisa ficar.
As palavras finalmente se tornaram claras, e eu senti o pânico me invadir. Ele não estava tentando escapar. Ele estava tentando me arrastar para junto dele, para que eu também fizesse parte daquele mundo sombrio e silencioso. Com um grito de horror, tentei me afastar, mas as raízes invisíveis que antes haviam segurado meu avô agora se enrolavam em minhas pernas, puxando-me para baixo, lentamente, inexoravelmente. O desespero tomou conta de mim quando percebi que estava sendo arrastada para a mesma cova que havia aberto. O chão parecia ceder sob meus pés, transformando-se em um redemoinho de terra e escuridão que me envolvia como uma boca faminta. As mãos de meu avô, antes um símbolo de carinho e proteção, agora agarravam meus braços com uma força desumana, puxando-me para baixo, para a escuridão sem fim. Eu lutei com todas as minhas forças, mas era como se o próprio cemitério estivesse conspirando contra mim. A terra se fechava ao meu redor, comprimindo meu corpo e sufocando-me, enquanto a voz de meu avô, agora uma mistura de súplica e comando, ecoava em minha mente, repetindo incessantemente: "Você precisa ficar comigo." A sensação de pavor absoluto dominou meu ser, e eu percebi que estava à beira de algo terrível, algo que não poderia ser desfeito. Meu corpo estava sendo consumido pela terra, e minha visão começou a turvar enquanto o ar se tornava escasso. A cada segundo que passava, sentia a vida sendo sugada de mim, como se a própria morte estivesse me tomando em seus braços gélidos. Mas foi então, no auge do meu desespero, que algo inesperado aconteceu. A lua, até então oculta por nuvens espessas, surgiu no céu, banhando o cemitério com uma luz prateada e fria. E, por um breve momento, essa luz pareceu quebrar o feitiço sombrio que me prendia. As mãos de meu avô afrouxaram, e a terra ao meu redor parou de se mover, como se hesitasse diante daquele brilho celestial. Aproveitando o momento de trégua, reuni todas as minhas forças restantes e me ergui, puxando-me para fora da cova com um esforço desesperado. Meu corpo doía, meus pulmões ardiam, mas eu não podia parar. Com um último grito, consegui libertar-me do aperto da terra e rolei para longe, ofegante e coberta de lama, mas livre. Meu avô, agora parcialmente emergido da terra, olhou para mim com olhos cheios de tristeza e uma dor que cortava meu coração. E, naquele instante, percebi que a luz da lua havia trazido consigo uma verdade irrefutável. Ele não queria me prender ali. Ele queria que eu vivesse, que eu seguisse em frente, mesmo que isso significasse deixá-lo para trás. Respirei fundo, inalando o ar gelado da noite, enquanto olhava para o homem que um dia fora meu avô. Ele não era mais do que um eco do passado, uma memória tentando se manifestar em um mundo que já não era o seu. A compreensão me envolveu como um abraço, e eu soube o que precisava fazer. Com lágrimas escorrendo pelo rosto, reuni toda a minha coragem e falei, a voz trêmula, mas firme: "Vá em paz, avô. Eu não posso ficar, mas sempre lembrarei de você." As palavras, uma despedida e uma promessa, pareceram ressoar no ar ao meu redor. Lentamente, a expressão em seu rosto se suavizou, como se finalmente compreendesse minha decisão. A mão que antes tentava me puxar agora se retraiu, e a terra começou a envolvê-lo novamente, como um manto acolhedor. A luz da lua parecia intensificar-se, banhando todo o cemitério em um brilho reconfortante enquanto a escuridão começava a se dissipar. A última imagem que guardei de meu avô foi a de seu sorriso, uma expressão de amor e aceitação, enquanto ele se tornava parte da terra, um espírito que finalmente encontraria paz. Ergui-me, tremendo, mas determinada, e deixei o cemitério para trás. A noite ainda envolvia a cidade, mas agora eu não me sentia mais sozinha. O chamado de meu avô havia me guiado até ali, mas sua verdadeira mensagem era seguir em frente, viver minha vida plenamente, honrando sua memória sem ficar presa ao passado. Enquanto caminhava sob a luz da lua, sentindo o frio da noite no rosto, percebi que a vida continua, mesmo em meio à dor e à perda. O cemitério, antes um lugar de horror e desespero, tornou-se um símbolo de amor e liberdade, um lembrete de que, mesmo na morte, o amor persiste, e que, às vezes, deixar ir é a maior demonstração de amor que podemos oferecer.